Olá pessoal, que bom que você acessou esse link, é um privilégio, um prazer a gente poder estar junto nesse tempo, nessa hora. Apesar desse momento que a gente vive e nós estamos aqui virtualmente, mas é um privilégio a gente poder adorar o Senhor, é um privilégio a gente poder ouvir sobre a palavra de Deus e juntos a gente poder compartilhar sobre esse amor de Deus. Hoje nós iniciamos uma nova série em nossa comunidade chamada Diálogos da Paixão. A ideia é trabalhar esse tema da Páscoa, a paixão de Cristo, e a gente vai falar sobre os diálogos que aconteceram no finalzinho ali, naqueles últimos momentos da crucificação e ressurreição de Cristo. Hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre anseios e futuro. E é um assunto que tem muito a ver com a sua vida, com a minha vida, nesse tempo, nesse momento que a gente está vivendo, nessa pandemia do coronavírus. Porque todos nós estamos ansiando por algo, todos nós estamos pensando como vai ser o futuro. E a gente vai conversar então um pouco sobre isso. Mas antes, eu queria orar com você nessa hora, para que você parasse um pouco tudo que você está fazendo, desligasse seu celular, desse um tempo para nós entendermos que essa hora é o momento de nós cultuarmos ao Senhor e ouvir a sua palavra. Então eu queria te convidar a orar junto comigo nessa hora. Senhor Jesus, obrigado, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, reunidos, mesmo que seja distantes, mesmo que seja virtualmente. Eu não sei onde essa pessoa que está me ouvindo agora está nesse momento. Eu não sei que local ela se encontra, talvez na nossa cidade, aqui em Jaguariúna, talvez no nosso país, ou talvez em qualquer lugar deste mundo. Mas o que nós, Senhor, pedimos é que o Senhor possa receber nossas canções, as nossas palavras, as nossas melodias, ó Deus, como forma de adoração e de gratidão ao Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor é presente e está na casa dessa pessoa, no coração dessa pessoa. Nós cremos que o Senhor é um Deus presente, está junto de nós. Obrigado, Senhor. Recebe nossa canção. Perdoa nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a passar por esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo. Nos ajude, ó Deus, diante das aflições e angústias que tomam conta do nosso coração nessa hora. E que a gente possa, ó Deus, nesses instantes, estar com o nosso coração sensível à Tua voz, para tudo à nossa volta e poder simplesmente ouvir o Seu coração. Em nome de Jesus, ó Pai, assim nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos cantar juntos a próxima canção que fala sobre um pouco dessa verdade, o quão é importante crer na palavra de Deus. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que falta hoje é fé na palavra, que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade. Sim, no assim diz o Senhor, e não no eu acho que. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que mais há hoje é graça sem juízo, que traga amor e paz sem compromisso, seguindo tradições.
canção ela fala sobre que independente do momento que a gente possa estar vivendo, e ela faz muito sentido para esse momento, para essa hora, nós podemos ter a certeza que o Senhor é presente. Eu queria dizer isso para você nessa hora. O Senhor é presente na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família. O Senhor não se prende a um templo, a um lugar. O Senhor é presente quando nós estamos adorando Ele. E a nossa vida é uma adoração constante. Nós somos a igreja. Então creia que o Senhor está presente na sua vida, na sua casa, nessa hora, nesse lugar. Nos instantes de alegria, nos momentos de dor, presente é o teu amor em minha vida. Sentado à mesa farta, com medo da escassez, presente é o teu amor em minha vida. No barulho da multidão, no silêncio da solidão, presente é o teu amor em minha vida. Se a vista é só de flores, o ferido por espinhos, presente é o teu amor em minha vida. Como uma canção que toca o meu coração, sinto tua paz dentro de mim. Com aquela visão da natureza e criação, sinto o toque de tuas mãos. É de coração que eu canto, e com coração escuto sobre o teu amor incondicional. Sei que és presente nas canções da minha vida. No barulho da multidão, no silêncio da solidão, presente é o teu amor em minha vida. Se a vista é só de flores, o ferido por espinhos, presente é o teu amor em minha vida. Como uma canção que toca o meu coração, sinto tua paz dentro de mim. Como aquela visão da natureza e criação, sinto o toque de tuas mãos. E é de coração que eu canto, e com coração escuto sobre o teu amor incondicional. Sei que és presente nas canções da minha vida. E é de coração que eu canto, e com coração escuto sobre o teu amor incondicional.
queria te convidar para a gente fazer mais uma oração nessa hora e para que nós orássemos por este momento que nós estamos vivendo. A gente pudesse fazer uma intercessão por essas crises e dificuldades. Vamos orar? Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, ó Pai. Recebe nossas canções, nossa adoração, com forma de louvor e adoração ao Senhor. Mas, ó Deus, nossos corações estão cheios de anseios pelo tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei o que passa no coração desse meu amigo, dessa pessoa que está assistindo agora aqui. Mas todos nós, ó Pai, estamos ansiando pelo futuro. A gente não sabe o que vai ser. Alguns, Deus, temem a doença. Alguns estão presos em sua casa, com medo de serem contaminados. Outros saem para trabalhar com medo de serem contaminados. E outros não conseguem trabalhar ou estão indo trabalhar, mas estão com dificuldade financeira. As contas já não fecham mais. Esse mês já está no negativo. Eu não sei, Senhor, há tantos anseios que pode estar no coração dessa pessoa. Talvez essa pessoa que está me assistindo está no leito de hospital. Talvez está em casa trancado, em quarentena, porque foi diagnosticado com coronavírus. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor é um Deus presente diante de todas as nossas angústias e dificuldades, como nós cantamos. E como nós cantamos, o Senhor é um Deus que está perto. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor está perto neste momento. Por isso, ó Deus, traga paz ao coração dessa pessoa que ora nessa hora comigo. Traga paz ao nosso coração, ó Deus, como nação, como vidas que estão diante dessa dificuldade, Senhor, em nome de Jesus. E nos ajude, ó Deus, nos ajude nessa situação. Cura, Senhor, restaura, dê capacidade aos médicos, aqueles que estão à frente de remédios, de criando vacinas, em nome de Jesus, traga capacidade a eles. Traga carinho, amor, a força para os médicos que nessa hora estão tratando desses pacientes e temem pelas suas vidas, pelas suas famílias. Mas, ó Deus, traga paz ao nosso coração para a gente poder passar por esse momento de anseio, esse momento de angústia, esse momento onde a gente não sabe como vai ser o futuro. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de perto e nós clamamos, como essa canção, sempre hei de suplicar, porque nós queremos estar perto de Ti, nós queremos e sabemos que o Senhor está perto de nós. Traga essa certeza para essa pessoa, para nós, em nome de Jesus, Senhor. Assim a gente ora e agradece, Pai. Amém. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um privilégio estar mais uma vez falando, compartilhando a respeito da mensagem do Evangelho, a respeito da sabedoria bíblica, e a partir deste domingo nós estamos falando a respeito dessa série Diálogos da Paixão, onde a gente já vai estar refletindo à luz do significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo em nossas vidas, em nosso desenvolvimento da fé. Antes da gente começar a conversar a respeito da reflexão em si, eu queria convidar você que está assistindo esse vídeo
assistindo essa mensagem, para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas vejam. O momento muito difícil que a gente vive, de certa forma, restringe o nosso alcance em alguns sentidos. Por exemplo, a gente não tem condição de nos reunirmos enquanto comunidade em nossos cultos públicos, mas as crises também mostram outros ambientes onde a gente pode desenvolver a nossa fé, e um desses ambientes são as redes sociais e via internet. Você pode divulgar esse vídeo com seus amigos, com muita gente que pode também ter acesso à mensagem que Jesus tem para a gente também nesse momento. Tá bom? Diálogos da Paixão. Hoje a gente vai falar especificamente a respeito de anseios e futuro. Quando a gente pensa em anseios, esse momento que a gente vive vem explorando ainda mais os anseios, as expectativas, as incertezas acerca da nossa história. Na verdade, a gente normalmente já tem uma série de anseios. O que eu vou fazer da minha vida quando eu chegar na fase de eu fazer vestibular, que curso eu vou fazer, com quem eu vou me casar, se eu quero ter filhos, se eu não quero, onde eu vou trabalhar, em que cidade eu vou morar. A gente tem uma série de incertezas, de anseios na nossa vida e história a respeito do futuro. No entanto, esse momento específico que a gente vive na história do mundo e na história do nosso país, tem trazido esses anseios ainda de maneira mais intensa aos nossos corações e às nossas mentes. Por que isso está acontecendo? Você, provavelmente, que está assistindo esse vídeo, teve muitas mudanças com relação ao seu trabalho. Talvez você já esteja há algumas semanas trabalhando home office, talvez você esteja ainda trabalhando na empresa, indo mesmo no local, mas assim, já num ritmo diferente. Talvez você teve que fechar as portas do seu estabelecimento. Talvez você esteja sentindo na pele e nas suas finanças, inclusive, as consequências a respeito do coronavírus e de toda a consequência que isso vai trazer para todas as nossas famílias. E talvez você olhe para a sua vida hoje, talvez quando você se olha no espelho e percebe quem você está se tornando a partir desse momento, e você percebe que você é uma pessoa cheia de incertezas, de anseios a respeito do futuro, que talvez nunca tenha sido tão incerto na sua vida como ele é hoje. Quando a gente pensa em anseios no futuro, quando a gente pensa em medos, a gente olha para a nossa vida, a gente tem uma série de medos, uma série de incertezas, mas interessante, recentemente foi feita uma pesquisa pelo Datafolha, Instituto Datafolha, onde foi perguntado para os brasileiros, especificamente, o que eles mais temiam, em suas vidas e em suas histórias. E eles responderam que aquilo que eles mais temem não é a morte. E é interessante, porque quando a gente pensa em morte, quando a gente pensa na incerteza, no desconhecido a respeito disso, a gente teme sim, nós tememos sim, mas a questão é, a gente nem pensa nisso. Você não acorda pela manhã e fala assim, opa, hoje é um excelente dia para eu morrer. Hoje é um dia fantástico para a minha história terminar. Não, você não pensa, você não foi feito para pensar na morte, porque Deus, o Criador, criou você para pensar em vida, em desenvolver a sua vida. Então, a maioria dos brasileiros diz que não teme a morte, mas teme a dependência. E é interessante porque hoje, essa pesquisa é de 2018, mas hoje, 2020, nós estamos nos vendo nessa situação, a situação que nós brasileiros mais tememos, de depender uns dos outros, em vários sentidos. Por exemplo, você se cuida, você passa álcool em gel na mão toda vez que você sai de casa, você se higieniza e você evita sair de casa, você tem feito home office, você e sua família estão isolados, vocês têm tentado levar isso da melhor maneira possível, mas você depende de outras pessoas, que outras pessoas também façam isso. Se só você e sua família 100% se cuidarem com relação ao contágio do coronavírus, por exemplo, vocês vão fazer a parte de vocês, mas se as famílias que estão em torno de vocês, em ambiente de trabalho, amigos, uma série de lugares que você precisa ir, como supermercado, farmácia, hospital, se todo mundo não fizer a sua parte, vai ser impossível isso ter um efeito proveitoso. Ou seja, nós dependemos uns dos outros. Nós temos visto pessoas que
para não saírem de casa, por fazerem parte de grupos de risco, estão dependendo de outras pessoas fazerem compras, outras pessoas levarem e trazerem. E o que isso é, se não dependermos uns dos outros? É interessante que esses momentos que a gente vive, que são momentos difíceis da nossa história, eles acabam expondo os ídolos do nosso coração. Esses momentos de crise, eles estão expondo os ídolos dos brasileiros, os meus ídolos, os seus ídolos, as coisas pelas quais nós lutamos e fazemos questão de desenvolver a nossa história, de gastar energia naquilo, mas esse momento ele nos lembra amargamente, ele nos lembra de que a nossa vida, ela precisa estar na direção correta, sob pena de nós nos frustrarmos profundamente. Eu quero fazer uma pergunta para você. Falando em temor, falando em medo, se você soubesse que iria morrer em poucas horas, e se Deus lhe desse a oportunidade de fazer uma oração para você pedir o que quisesse, o que você pediria? Você sabe que vai morrer em poucas horas, e Deus lhe dá a oportunidade de fazer uma oração onde você possa pedir o que você quiser. O que você pediria? Talvez você pediria para não morrer, tentaria fazer uma curva na morte, talvez você tentaria pedir para que você tivesse ótimas experiências antes de morrer nas horas que lhe restassem, talvez você pediria para Deus para ter a oportunidade de conhecer um lugar que você não teve condições de conhecer na sua vida. O que você pediria diante da morte, tendo a oportunidade de fazer uma oração? A Bíblia nos conta, no Evangelho de João, capítulo 17, a respeito de uma pessoa que horas antes de sua morte teve a oportunidade de fazer uma oração. E a Bíblia nos fala a respeito do que essa pessoa pediu a Deus em oração, e essa pessoa é Jesus Cristo. Nós estamos a uma semana da Páscoa. Na Páscoa a gente comemora a ressurreição de Jesus Cristo, e nesse momento aqui, Jesus está a algumas horas de sua morte. E quando isso acontece, Jesus ele faz uma oração, e essa oração ela é muito especial, como vários textos da Bíblia, mas essa oração ela relata para a gente o que está no coração de Jesus horas antes dele ser crucificado. E se você não sabe o que você pediria a Deus, se você soubesse que iria morrer e tivesse a oportunidade de orar poucas horas antes disso, Jesus ele sabia muito bem o que pedir. E é interessante nós olharmos para a vida de Jesus e aprendermos com a oração que ele fez, exposta pelo evangelista João no capítulo 17 de seu livro. Eu queria convidar você a olhar comigo para os anseios de Jesus e o que a gente aprende a partir dos anseios de Jesus. Lembrando que Jesus, ele era o Filho de Deus, totalmente Deus, a expressão exata do ser de Deus, como diz o escritor, a carta aos Hebreus, mas ele também era 100% homem, o homem perfeito, com as sensações, com os temores, com as faculdades que eu e você temos, com a diferença de que nunca pecou, mas como ser humano, diante da morte. Olha os anseios de Jesus. Primeiro anseio de Jesus, que conheçamos a nossa identidade, que nós, como seus discípulos, nós, como povo de Deus, conheçamos a nossa identidade. Olha o que ele diz no capítulo 17, verso 9 e 10, nós não vamos ler todo o texto, os 26 versículos, mas a gente vai ler vários dos versículos, e o texto diz assim, Jesus orando, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Algumas coisas que a gente pode aprender a respeito do anseio de Jesus, a respeito da nossa
identidade. Jesus quer que nós tenhamos senso de pertencimento. O que significa isso? Gente, nesse momento que a gente vive na nossa história, onde você está semanas talvez enclausurado na sua casa, ou as semanas experimentando de um ritmo diferente, onde você não pode mais ir ao shopping, você não vai ao mercado como iria antes normalmente, você não frequenta os lugares como você vinha frequentando, e isso com certeza muda a nossa rotina e mostra para a gente, expõe a nós as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e mostra para a gente que se eu dependo do trabalho para ser feliz, então nesse momento a minha felicidade, o nível da minha felicidade cai um bom tanto, porque eu estou trabalhando em casa e a maneira como eu estou trabalhando é diferente, e isso talvez não enche o meu tanque como encheria num dia normal. Talvez se para você se sentir pleno e ter a sua identidade bem firmada como ser humano, você precisa de sucesso profissional. Você precisa crescer e precisa ser elogiado pelas pessoas por quem você é, mas nesse momento eu quero lembrar você de que servem os elogios, de que servem os diplomas, de que serve a graduação, a pós-graduação, em um momento onde a gente não pode sair de casa, por exemplo, e trabalhar normalmente como seria se não estivéssemos nesse momento histórico que vivemos. Esse momento me lembra que para eu firmar a minha identidade como discípulo de Jesus, eu preciso me lembrar que o que me faz ser filho de Deus, a minha identidade, ela é baseada no fato de que eu pertenço a alguém. Eu pertenço a alguém. A minha história está atrelada à história de alguém muito maior do que eu. John Mayer, um cantor pop americano, ele tem uma música que fala um pouco sobre algo que a gente pode usar aqui, a música chamada Something is Missing, e essa música fala sobre algo que está faltando. O refrão dela diz o seguinte: alguma coisa está faltando, e eu não sei como consertar isso. Alguma coisa está faltando e eu não sei o que é. E na letra dessa música, em outras partes, vai dizer dinheiro ok, sexo ok, sucesso ok, mas ainda assim alguma coisa está faltando e eu não sei como consertar isso, alguma coisa está faltando. Existe algo no nosso coração, e o filósofo Blaise Pascal diria que o nosso coração tem um buraco do tamanho do Deus Criador do universo. E enquanto nós não temos um relacionamento com esse Deus Criador dos céus e da terra, existe esse buraco dentro do nosso coração, e nunca, eu disse nunca, esse buraco será preenchido, senão pelo fato de você entender que você pertence ao Pai, a Deus. Jesus sabia disso, e ele ora nesse sentido, e ele não ora só aqui nos versículos 9 e 10 que eu li, mas se você na sua casa, abrir a sua Bíblia, você vai perceber que no capítulo 17, no versículo 2, Jesus diz: para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Deste a quem? Ao Filho, a Ele, Jesus. No versículo 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Versículo 9, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Versículo 24, parte A, Pai, quero que os que me deste estejam comigo. Jesus não tem dúvida. Jesus não tem dúvida. Nós, discípulos de Jesus, pertencemos a Ele, pertencemos ao Pai. O primeiro anseio de Jesus, exposto na oração de João, capítulo 17, é no sentido de que eu e você conheçamos firmemente a nossa identidade e a quem pertencemos. Nós pertencemos ao Pai. Uma segunda coisa que o conhecimento da nossa identidade proporciona, além de pertencimento, é segurança. No versículo 11, Jesus diz: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. A palavra aqui, protege-os, é um imperativo. Jesus, ele é o Filho de Deus perfeito, ele está conversando com o Pai, ele está dizendo: Pai, protege-os. Firmemente ele se vira para o Pai e diz: protege-os. Agora, nesse momento que a gente vive,
de muita instabilidade, muita insegurança. Talvez você esteja com medo de sair da sua casa, seja daquelas pessoas mais precavidas ou até excessivamente precavidas, e neste momento você tem muitos temores com relação à sua saúde, à saúde da sua família. E o que Jesus está falando aqui não é protege-os no sentido de que aquele que é discípulo de Jesus, por exemplo, não vai pegar coronavírus, ou aquele que é discípulo de Jesus não vai ficar doente por uma outra enfermidade, não vai ter problema financeiro, não vai experimentar mortes trágicas na família. Não é disso que Jesus está falando. Quando ele diz, Pai Santo, protege-os, Jesus está falando de uma segurança que existe na presença do Pai e que é inegociável. Ele continua no versículo 15, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Ou seja, a tradução aqui poderia ser protejas do mal, mas não é do mal que Jesus quer nos proteger. Porque se ele quisesse nos tirar totalmente do mal, ele não oraria nesse sentido, não rogo que os tires do mundo. Não, Jesus não quer tirar a mim, tirar você do mundo. Ele sabe que onde estamos nós convivemos com riscos. Ele sabe que onde estamos nós trombamos com pessoas que querem o nosso mal muitas vezes, ou que você experimentará dores e sofrimento na história, que farão com que você passe por momentos muito, muito difíceis em sua vida. Mas a oração de Jesus é no sentido de segurança, proteja-os do maligno, que Satanás não tenha condição de influenciar, não tenha condição de gerir, de conduzir a vida dos seus filhos. Primeiro anseio de Jesus é que nós conheçamos a nossa identidade, e que, conhecendo a nossa identidade, nós tenhamos segurança. Segurança de que mesmo em tempos difíceis como a gente vive, de instabilidade financeira, de instabilidade emocional, de instabilidade em todas as áreas, mesmo nesses momentos, nós tenhamos segurança em Jesus, porque Ele é o Pai que cuida dos seus filhos graciosamente, não vai deixar com que nada falte na sua casa, não vai deixar com que nada falte para a sua família, não vai deixar com que nada falte na sua despensa, não vai deixar com que nenhum sonho, nenhuma esperança seja tirada do seu lugar. Por quê? Porque Ele é o Pai que cuida dos seus filhos, e cuidando dos seus filhos, Ele lhes dá segurança. Ainda, quando a gente conhece a nossa identidade, nós experimentamos amor. Amor. No versículo 24, Jesus diz, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus, ele ora e ele fala, Pai, eu quero que aqueles que você me deu estejam comigo onde eu estou. E onde Jesus está? Onde Jesus está? Jesus está sempre em um relacionamento perfeito com o Pai. Jesus, ele em nenhum momento em sua história humana, ele deixa de se relacionar perfeitamente com o Pai. O relacionamento dele é tão perfeito quanto durante toda a eternidade, dentro da Trindade. Humanamente, Jesus se relaciona perfeitamente com o Pai. E onde Jesus está, Ele diz que Ele quer que nós estejamos onde Ele está, ou seja, desfrutando desta mesma relação de amor, dessa mesma relação de amor. Quem define você não é o seu sucesso profissional. Quem define quem você é diante de Deus não são os seus relacionamentos com seus amigos. Porque nesse momento, se você é uma pessoa muito relacional, se você é uma pessoa que ama fazer churrasquinho na sua casa, na casa dos seus amigos, e ter momentos jantando com outras famílias, você gosta muito disso, isso é muito bom. Só que se isso é o que direciona no seu coração, na sua mente, que você é amado por Deus e amado pelos outros, afinal de contas você tem muitos amigos, neste momento, você deve estar muito mal. Neste momento, você deve estar sofrendo. Afinal de contas, as relações foram limitadas. Mas o texto está me lembrando que
amor, ser amado pelo Pai. O que me faz ser amado pelo Pai é que eu esteja com Jesus onde Ele está. E Jesus está em um relacionamento perfeito com o Pai. Jesus está em um relacionamento perfeito com o Pai. E Jesus quer que eu e você estejamos lá com Ele, dentro desse mesmo relacionamento perfeito. Essa é a oração de Jesus. O anseio de Jesus é que nós conheçamos a nossa identidade. Quando a gente conhece a nossa identidade, nós temos senso de pertencimento. Nós entendemos que nós temos segurança em Jesus. Não existe abalo que afete a nossa vida, a nossa história, capaz de nos tirar do amor de Deus. Agora, um segundo anseio na oração de Jesus que a gente pode perceber, encontrar, é que vivamos em unidade. Que vivamos em unidade. Os versículos 20 e 21 dizem o seguinte: minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Jesus está falando aqui dos discípulos imediatos, aqueles que estão com ele ali em seu ministério terreno, possivelmente os 12 apóstolos e talvez mais algumas pessoas que fossem mais de perto, mais de dentro, mais próximas. Mas Jesus continua: eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Quem são esses que crerão em Jesus? Somos nós. Somos nós que durante toda a história da igreja temos crido em Deus por causa do que Jesus fez na cruz. E Jesus, ele ora pela gente também. Não é gratificante saber que Jesus, o Filho de Deus, a pessoa perfeita que entrou na história, que morreu por nós na cruz, que ressuscitou 3 dias depois, que está sentado à direita do Pai, quando estava aqui entre nós, ele orou não somente pelas pessoas que estavam ali ao redor dele, mas orou pela gente também. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E ele continua: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Qual a razão para que devemos viver em unidade? Por que a gente precisa viver em unidade? Esse é um momento muito delicado para a gente, enquanto igreja, porque estamos sendo privados dos nossos encontros públicos, e aí, mas para que a gente precisa se encontrar? Para que a gente precisa caminhar em unidade? Por que a gente não pode, mesmo depois que passar essa pandemia, por que a gente não pode continuar se reunindo em nossas casas e assistindo os cultos online? Vamos parar com esse negócio de igreja? Para que andarmos reunidos? Para que termos unidade de propósito? Para quê? Mas o texto diz para a gente que o objetivo é para que o mundo saiba que o Pai enviou Jesus e que o Pai amou essas pessoas igualmente como amou a Jesus. Quando nós vivemos em unidade como discípulos de Jesus, quando você que está vendo essa mensagem, você como discípulo de Jesus, você consegue viver em unidade com outras pessoas, mesmo com aquelas pessoas que você discorda, de quem você tem várias discordâncias. Quando a gente consegue viver em unidade, nós estamos passando uma mensagem para as pessoas que ainda não creem em Jesus. Para as pessoas que já creem em Jesus, a gente vive em unidade. Para as pessoas que ainda não creem em Jesus, quando eu vivo em unidade com os meus irmãos que creem em Jesus, nós passamos uma mensagem para essas pessoas. E essa mensagem é: Jesus foi enviado e o Pai ama vocês que ainda não creem em Jesus, exatamente como Ele ama a Jesus. Viver em unidade, perdoando as pessoas que pisam na bola com a gente, viver em unidade, indo na direção dessas pessoas em amor e compaixão, e cuidando e zelando das pessoas que pensam diferentemente da gente.
Isso faz com que a igreja, aqueles que já creem em Jesus, exponham uma mensagem linda, maravilhosa, para aqueles que ainda não creem em Jesus. Escuta, vocês não creem em Jesus ainda, mas o Pai ama vocês demais, infinitamente. O Pai ama vocês. Ainda, um dos anseios de Jesus, o terceiro anseio de Jesus, é que nós, como igreja, como comunidade cristã, cresçamos na missão. O anseio de Jesus não é que nós sejamos uma bolha fechada, e uma bolha que não se desenvolva, que não cresça, que não gere frutos. Não faz sentido isso. Jesus ora, falando com o Pai, e ele fala a respeito de um anseio, de algo que queima em seu coração. Nos versículos 17 a 19, o texto diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A palavra santificação, santificar, ela gera muitos problemas e discussões no cenário evangélico, especialmente no cenário evangélico brasileiro também, que a palavra santificação parece uma coisa assim um tanto quanto etérea, um tanto quanto subjetiva. Santificar-se você encher-se de um estilo de vida, entre aspas, gospel, muito parecido com aquele pessoal que é crente, mas a palavra santificar significa separar. O que Jesus está dizendo é: separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade, ou seja, separa-os na sua palavra. Que eles estejam separados na sua palavra, e mais, assim como me enviaste, Jesus está dizendo, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Da mesma maneira que Jesus foi enviado em amor, em compaixão, perdoador, compassivo, da mesma maneira que Jesus foi enviado em missão, nós, da maneira de Jesus, também somos enviados. Às vezes a gente acha que a nossa missão, ok, eu vou cumprir a missão, eu vou assim compartilhar do amor de Jesus, ainda mais nesse momento difícil que as pessoas estão vivendo, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer do meu jeito, a minha maneira. Mas não, Jesus está dizendo que nós devemos crescer na missão, e crescer na missão é nós sermos enviados ao mundo exatamente como Jesus foi enviado ao mundo, separado na verdade, separado na palavra de Deus. E santificação, separar-se na palavra, não é algo que somente eu e você temos que fazer porque somos pecadores. Olha o que o texto diz: em favor deles eu me santifico, Jesus está dizendo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus, ele está fazendo algo que é interessante. Jesus, ele não tinha pecado. Jesus foi um ser humano perfeito, mas ele também se separava para que também nós fôssemos santificados pela verdade. Para quê? Para que nós, como discípulos de Jesus, estivéssemos crescendo na missão. Crescendo na missão. Esse é um momento ímpar na história da igreja evangélica brasileira. E talvez seja um momento ímpar na história da comunidade cristã a qual você frequenta, e é um momento ímpar na história do espaço de vida da nossa comunidade. Por quê? Porque é um momento onde várias necessidades que antes não existiam ou não eram tão latentes estão aparecendo, e a igreja precisa responder de alguma maneira aos questionamentos que estão sendo feitos pelas pessoas. E esse questionamento que as pessoas estão fazendo, quando a gente consegue responder, nós estamos crescendo na missão e respondendo à oração que Jesus fez lá em João 17. Quando nós estamos separados na verdade, expondo às pessoas a esperança de que esse momento está sendo difícil, sim, mas calma, o Pai não perdeu o controle, Deus não perdeu as rédeas da história. E quando a gente conclui nesse sentido e trabalha nessa direção, nós crescemos na missão.
O que você tem feito como discípulo e discípula de Jesus em favor das pessoas que estão ao seu redor? Neste momento, especificamente, neste momento referente ao coronavírus. Ok, você não está saindo da sua casa e abraçando e convidando gente para comer na sua casa e marcando um compromisso, um encontro. Você não está fazendo isso, mas você tem o seu smartphone, você tem o seu telefone, você pode fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem, você pode escrever um e-mail, e você pode mostrar para as pessoas que você, enquanto parte de uma comunidade cristã, faz parte de um movimento que está crescendo na missão. Por quê? Porque nós estamos sendo santificados na verdade. E santificados na verdade, nós somos enviados ao mundo, às pessoas. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai, nós somos enviados por Jesus. E quando isso acontece, onde há desesperança, passa a haver esperança. Onde há choro, passa a haver sorrisos. Onde existe tristeza, passa a existir alegria. Porque nós não somos enviados no nosso espírito, nós somos enviados com os valores de Cristo. Assim como Ele foi enviado, nós somos enviados. E quando isso acontece, a igreja cresce na missão. Um quarto anseio de Jesus que a gente percebe aqui nessa oração é o anseio de que vivamos plenamente. Veja bem, Jesus ora para que nós vivamos plenamente. Ele não ora para que a gente seja felizes, para que a gente seja feliz, para que nós tenhamos muita felicidade, muita alegria e dê tudo certo na nossa vida. Jesus não ora nesse sentido. Se alguém disse para você que ser discípulo, discípula de Jesus, é ser feliz o tempo todo, é ser alegre o tempo todo, eu temo dizer para você, te dar uma má notícia, que na Bíblia a gente não aprende que Deus quer que a gente seja o tempo todo felizes e contentes, e sorridentes e saltitantes. Não. Na oração que Jesus faz, poucas horas antes de sua morte, Jesus pede para que eu e você vivamos plenamente. E o que isso significa? No versículo 13, Jesus diz: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo. Por que eu faço isso? Ele diz: para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Para que os discípulos, para que o povo, a sua igreja, tenham a plenitude da minha alegria, da alegria de Jesus. Como isso é possível? Como eu posso ter a plenitude da alegria de Jesus? O versículo 3 desse mesmo capítulo 17 de João, Jesus diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Nós acreditamos, olhando para a sabedoria bíblica, que a vida eterna não começa quando você fechar os olhos para a história e abri-los para a eternidade. Talvez você ouviu muito a respeito disso, e aí você pensa assim: eu não vejo a hora de morrer, eu não vejo a hora de parar de sofrer na história, afinal de contas, um dia eu vou morar com Deus, e lá, aí sim, vida eterna. Não, porque Jesus, nessa oração, ele diz que a vida eterna é que conheçam ao Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Então, se você já é discípulo de Jesus, seja você com 15, 25, 35, 50, 80 anos, se você já é discípulo, discípula de Jesus, você já vive a realidade da vida eterna. Na sabedoria bíblica, quando o Espírito Santo fosse enviado, quando o Espírito Santo entrasse na história, ele estaria trazendo a realidade do fim, a realidade da consumação do reino de Deus. Ele estaria trazendo aquela realidade para o centro da história, e foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2, quando a gente vê o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. Quando aquilo acontece, não é simplesmente um mero sinal, algo que fez as pessoas ficarem felizes naquele momento. Não, isso significa que o Espírito Santo entrando na história, significa que nós já vivemos a realidade dos últimos dias. Nós já vivemos a realidade do reino de Deus. E já vivendo a realidade do reino de Deus, você não precisa morrer para isso. Basta você conhecer a Deus e a Jesus. Isso faz com que você viva plenamente. Na teologia existe uma expressão que
o já e o ainda não. Isso explica por que nós já vivemos o reino de Deus, a realidade do reino de Deus, que Jesus veio instituir e foi ratificada pela chegada do Espírito Santo. A gente já vive essa realidade. Mas por que a gente ainda experimenta sofrimento? Por que a gente ainda experimenta dias difíceis como esses que a gente está vivendo? De escassez, de incertezas. Porque já vivemos o reino de Deus, mas ainda não plenamente. No sentido de que ainda vivemos num mundo que foi afetado pelo que aconteceu e está relatado pela Bíblia em Gênesis 3. A Bíblia chama de pecado, chama de queda, quando o ser humano quis viver longe do Criador, quando o ser humano se desconectou do seu Criador, ele passou a experimentar aspectos da morte, a esfera da morte em sua vida, em sua história. E por causa disso nós precisávamos de uma intervenção não nossa, porque nós somos falhos, somos pecadores, eu e você somos falhos, a gente não consegue. E nesse diálogo que a gente tem de sinceridade um com o outro, nós precisamos olhar um nos olhos dos outros e reconhecer, nós não conseguimos sozinhos. Mas Jesus, ele entra na história, e quando ele entra na história, ele faz tudo perfeito. E mesmo horas antes de sua morte, ele ora ao Pai, e ele expõe pelo menos 4 anseios de que nós tivéssemos a nossa identidade bem firmada nele, de que nós soubéssemos exatamente quem nós somos, de que nós vivêssemos em segurança, de que nós vivêssemos cheios da presença dele, vivêssemos plenamente. Versículo 26 diz: eu os fiz conhecer o teu nome. É interessante, Jesus não nos abandona. Olha o que ele diz: eu continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Eu não sei como você está, como está o seu coração, a sua mente, o coração da sua família, como está o clima aí na sua casa enquanto você assiste essa mensagem. Se você tem chorado bastante aos pés do Senhor por não ter esperança de que os dias vão melhorar. Talvez essa crise abale tanto a sua estrutura que mesmo que daqui a 3 meses tudo volte, entre aspas, ao normal, talvez você ainda precise lutar por 3 anos para que as coisas voltem ao normal na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua história. Mas o que eu sei e posso compartilhar com você neste momento é que Jesus continua fazendo coisa nova na minha e na sua história. Jesus, ele faz essa oração aqui, mas essa oração não fica perdida há 2000 anos atrás, porque ele diz que ele fez com que nós conhecêssemos o nome do Pai, mas ele diz que ele vai continuar fazendo. E sabe como que ele faz isso? Por exemplo, a partir dessa mensagem, onde você pode continuar conhecendo o nome do Pai, aquele que tem uma nova identidade para você, baseada na segurança, baseada no amor, baseada no senso de pertencimento, aquele que tem anseios na sua direção para que nós sejamos um povo unido, que fala das pessoas a respeito de um amor de Jesus, e essa união fala muito mais do que as nossas palavras. Jesus continua fazendo nova todas as coisas. Jesus continua operando em nossas histórias. E Ele quer que a gente viva plenamente. Como que a gente pode viver plenamente em tempos de confinamento? Como que a gente pode viver plenamente, não é? Sem poder conversar com os amigos, sem poder abraçar os familiares, sem poder estar perto das pessoas que a gente gosta tanto. Nós somos brasileiros, somos relacionais, a gente ama isso. Mas viver plenamente não está associado a relacionamentos necessariamente, não está associado a ter dinheiro, a ter sucesso profissional, a ter um bom trabalho. Viver plenamente a partir da oração de Jesus significa nós conhecermos a Ele, já desfrutarmos da vida eterna e desfrutarmos daquilo que Ele fez e continua fazendo na minha e na sua vida. Anseios a respeito do futuro? Todos temos. A Bíblia não é um livro de respostas prontas. Jesus nunca disse para a gente que Ele teria todas as respostas. Ele disse que estaria com a gente até o fim. Ele disse que estaria comigo e com você até o fim. No Evangelho de Mateus existe uma coisa fantástica.
No finalzinho do Evangelho, quando Jesus ele ressuscita, ele fica com os discípulos, mas ele não ascende aos céus. Diferentemente do que acontece nos outros evangelhos, Jesus não ascende, ele não sobe aos céus. E no Evangelho de Mateus, Jesus é chamado de Emanuel, no primeiro capítulo. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Jesus é o Deus presente. Jesus ele não é o Deus distante, ele é o Deus presente que cuida de mim, que cuida de você nesses momentos difíceis. E o fato dele ressuscitar e ele dizer no último versículo do Evangelho de Mateus que ele estaria com a gente até a consumação dos séculos. Ele estaria com a gente até mesmo em tempos de coronavírus. Ele estaria com a gente até mesmo em tempos de incerteza, de anseios, de um futuro incerto. Ele estaria com a gente até mesmo quando as nossas finanças fossem abaladas por causa de tudo isso que está acontecendo. Para você que é do grupo de risco e está com vários temores, esses temores eles são legítimos. Mas o que eu posso dizer para você a partir da sabedoria bíblica é que Jesus está com a gente, porque o que Ele fez, Ele continua fazendo na minha e na sua história. Não tenha dúvidas do amor de Jesus. Nesse sentido, para a gente refletir, para a gente praticar, eu quero fazer uma pergunta para você. Que história você quer contar aos seus filhos e netos daqui a 10, 15, 20 anos, a respeito desse momento histórico que a gente está vivendo? Que história você quer compartilhar com seus filhos e seus netos quando você estiver dizendo, poxa, lá em 2020 aconteceu algo muito estranho, teve uma pandemia, algo assim sem precedentes, que trouxe muitas consequências difíceis, causou várias mortes, mas que história você vai contar a respeito da sua reação neste momento? Que história os seus filhos e seus netos vão saber a partir da sua boca a respeito de como você reagiu, como a sua fé permaneceu nesses momentos? Ela permaneceu inabalável, porque a sua identidade é uma identidade que gera segurança a partir do que Jesus fez por você? Ou você vai contar para os seus filhos e para os seus netos de uma desesperança, de um sofrimento que você passou nesses momentos e que fez até você duvidar da existência de Deus? Assim, quero fazer uma pergunta para você diante dos anseios de Jesus para a vida dos seus discípulos. Quais são as atitudes práticas que você precisa tomar? Por exemplo, você pode agora, em tempos de home office, em tempos de trabalhos em casa, você pode virar uma chave na sua cabeça, estabelecer um princípio na sua história, de que o trabalho não vai ser mais o Deus que gere e que conduz a sua vida. Por exemplo, você pode tomar a atitude prática de dizer para você mesmo que você não é mais o Deus que vai reger a sua vida. A palavra autonomia significa própria lei, e nós gostamos de autonomia, não é verdade? O maior temor do brasileiro não é a morte, é depender dos outros. O brasileiro quer ser autônomo, mas autonomia, a partir da sabedoria bíblica, é pecado. É pecado, não depender do pai é pecado. Talvez você nesse momento possa se arrepender e pedir perdão ao pai por querer ser autônomo. Talvez seja o momento de você olhar para sua família e lembrar o que é prioridade e o que vale a pena de fato nessa vida. Ainda, 2, em segundo lugar, diante das incertezas e do medo, Jesus falou com o Pai. Ele fez 2 coisas. Ele falou com o Pai e ele fez isso falando em favor de outras pessoas. Diante das incertezas e medos atuais, eu quero desafiar você nesse momento a falar com o Pai. Saia das redes sociais um pouquinho. Pare de acompanhar as fake news um pouquinho. Pare de dar audiência a quem não merece audiência um pouquinho. Em tempos de incerteza, em tempos de medo, Jesus estava prestes a ser crucificado, horas antes da crucificação. O que ele faz nesse momento? Ele vai atualizar as redes sociais dele, ele vai ver o que está acontecendo nos stories do Instagram, do Facebook. O que ele faz?
ele vai falar com o Pai. Ele vai falar qualquer coisa com o Pai? Ele vai chorar para o Pai só? Não. Ele vai falar com o Pai a respeito de nós, a respeito dos discípulos, a respeito de outras pessoas. Eu quero desafiar você, em tempos de incertezas e poucas convicções, você falar com o Pai e falar com o Pai a respeito dos seus amigos, falar com o Pai a respeito dos vulneráveis, falar com o Pai a respeito dos profissionais da saúde que estão na linha de frente dessa batalha. Fale com o Pai em favor deles. Fale com o Pai em favor da igreja, que está sim de portas fechadas no sentido dos cultos públicos, mas que jamais está de portas fechadas, porque a igreja prevalece historicamente. Ninguém fecha as portas da igreja, ninguém prevalece contra a igreja, é ela que prevalece contra o antirreino. Ore pela igreja. Quando você faz isso, você imita a Jesus. E quando a gente imita Jesus, a gente está junto dele. Um relacionamento maravilhoso que ele tem com o Pai, isso é maravilhoso. Isso é único. Quero convidar você a fechar os seus olhos, onde você está, e orar comigo. Deus de graça, muito obrigado, porque a gente pode ter esse diálogo com o Senhor a partir desse texto maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque em tempos de incerteza, de anseios a respeito de um futuro sim incerto, nós podemos, Deus, olhar para a sabedoria bíblica e encontrar certeza de que, independentemente de qualquer coisa, nós jamais estaremos sozinhos. Deus, que os meus irmãos e as minhas irmãs que estão assistindo esse vídeo, essa mensagem, que não duvidem em nenhum momento de que eles são amados e amadas do Senhor. De que a identidade deles é firmada pelo que Jesus fez por eles na cruz, e não pelo que eles fazem ou deixam de fazer, pelo que eles merecem ou não merecem. E que nós possamos aprender, Deus, assim como o nosso Mestre Jesus, em tempos de incertezas e medo, nós falarmos com o nosso Pai a respeito de outras pessoas que precisam da nossa oração. Faz isso, Deus, em nome, por amor de Jesus. Amém. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego, meu mundo está bem seguro em tuas mãos.
pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou. Pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou. A razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou. Todas as semanas, em dias e locais diferentes, acontecem nossos grupos de conexão. São momentos valiosos de amizade, de cumplicidade, de oração e aprofundamento nas Escrituras. Porém, por causa da pandemia do coronavírus, nossos grupos estão acontecendo de forma virtual. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida, eles te ajudarão a encontrar um grupo. Todos nós sabemos do momento de pandemia que vivemos e do impacto que o coronavírus tem gerado e ainda gerará em nossas vidas nas mais variadas áreas. Como igreja, oramos para que Deus tenha misericórdia de nós. Porém, mais do que orar, nós queremos ser a resposta das nossas orações. E para que isso seja possível, não podemos nos esquecer de que a igreja precisa honrar com seus compromissos também na área financeira. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida, que é membro desta comunidade, não perca o privilégio de contribuir neste momento tão importante da missão da nossa igreja. Você precisa de um aconselhamento, de uma oração ou tirar dúvidas sobre o desenvolvimento da fé baseada em Jesus? Entre em contato com os pastores do Espaço de Vida. Por causa da pandemia, os encontros estão sendo online ou por ligação, mas nossos pastores seguem disponíveis e terão o prazer em ouvir a sua história. Agora para vocês, povo de Deus, a bênção da parte do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e que a paz, que excede todo entendimento do Espírito Santo, repousem sobre todos vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Tenha uma excelente semana.